Fala galera, estamos aqui para mais um Pod Histocel. O episódio de hoje vai ser muito legal, bem rico, tá? É muito importante. Estou aqui hoje com a professora Bruna. E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós temos uma convidada conosco aqui, que é a professora Fabrícia. Olá pessoal, tudo bem? Vocês devem notar pelo meu sotaque que eu não sou daqui do Rio de Janeiro, eu sou nordestina, sou formada em farmácia pela UFRN, lá no Rio Grande do Norte, mestrado e doutorado também na UFRN, e hoje eu sou professora adjunta do Departamento de Farmacologia e Psicobiologia da UERJ. Estou aqui para ter essa conversa com vocês e discutir um pouco sobre barreira hematocefálica, conhecer, relembrar a estrutura e falar também sobre medicamentos e quais podem passar, quais não passam, em quais situações eles passam. Exato, então assim, hoje é a nossa primeira convidada, então a gente de antemão, vamos agradecer agora aí no final, agradecemos muito o aceite do convite, professora Fabrícia, Muito obrigado, professora, pela sua presença conosco aqui hoje. Eu que agradeço. E aí, a ideia também, é mostrar essa correlação entre as disciplinas mais básicas, como histologia, e as disciplinas mais avançadas, como a farmacologia. Eu acho que a gente poderia, então, começar só relembrando as características básicas da barreira, e aí depois a gente passa a fazer essa correlação. A gente tem uma listinha aqui de tópicos para conversar com a professora Fabrícia, mas vamos só relembrar então o que é essa barreira. Então, como a gente fala em histologia, a barreira hematoencefálica ela tem a função de selecionar quais substâncias, quais compostos vão conseguir alcançar os neurônios. Por quê? Os neurônios, em grande parte do encéfalo, do sistema nervoso central, eles, uma vez formados, eles não vão mais sofrer divisão celular, não podem ser repostos. Eles podem realizar novas conexões, mas nunca, claro que tem uma pequena exceção, a gente já sabe, em uma região muito específica do encéfalo, mas tirando isso, eles não vão mais sofrer divisão celular. Então, essa barreira tem a função de proteger essas células, esses neurônios. E os componentes, só relembrando, eu sei que a gente tem um episódio só sobre células da glia, Miguel? É bom relembrar, É bom relembrar. Então, a barreira hematocefálica ela é formada basicamente por 3 componentes só. Um capilar, que é o capilar contínuo, com junções de oclusão que impedem, que substâncias, que dificultam que substâncias passem por ele. Após o capilar, a gente tem uma lâmina basal espessa, que tem essa função também de barreira. E após, nós temos aqueles pés vasculares, que são os prolongamentos de uma célula chamada astrócito. O astrócito é uma célula da glia que tem essa função. Melhor, ele tem várias funções e uma delas é participar da barreira hematocefálica. E o engraçado, que a gente foi daí que a gente propôs o tema, é que é uma barreira. Quando a gente fala em barreira, a gente pensa que nada vai passar por ali, Só pelo menos é o que era proposto, Exato. Só que a natureza, tentou fazer isso. Só que tem substâncias que vão passar. E aí a gente vai começar a conversar, quando dá errado, quando o que não deveria passar, passa. Então a gente sabe que glicose, aminoácidos, certos hormônios, isso vai passar, tem que passar, e não só entrar no tecido nervoso, mas também sair de lá, chegar à circulação sistêmica. Então agora a gente vai começar um pouquinho sobre o que, quando essa barreira, ela por N motivos, ela falha, ela deixa algo ou entrar, ou sair, Vou falar mais por substância e sair. E é interessante, que esse nome, esse termo barreira, por muito tempo deixou os pesquisadores com aquele tema, sistema imune privilegiado, porque tinha uma barreira ali impedindo que as células do sistema imune periférico passasse para o sistema nervoso. Mas hoje a gente sabe que esse conceito não é mais contemporâneo. A gente sabe que existe um sistema imune próprio do sistema nervoso, e com as células que a professora Bruna acabou de falar, astrócito, ela é importante para a sustentação, para a manutenção da barreira hematocefálica, mas é uma importante célula da resposta imune nervosa também. E existem outras células da glia, como a micróglia, que é assim, ela é uma espécie de macrófago, tá? Ela vai fagocitar, se passa um patógeno, por acaso, essa barreira, ela por acaso deixa esse patógeno passar,
A gente vai ter células especializadas no sistema nervoso central, nos ajudando a proteger inicialmente dessa possível infecção. Não vai ser só dependente daquelas células do sistema periférico migrarem para o sistema nervoso. Então, esse conceito de sistema imune privilegiado não é mais contemporâneo. A gente já entende que existem momentos de necessidade de quebra de permeabilidade da barreira, e mesmo a barreira intacta, a gente vai ter um sistema imune no sistema nervoso central nos protegendo. Só para ver se eu entendi. Então, o sistema imune ele vai trabalhar ali com os componentes da barreira, né? Ela não precisa ter porosidade, ela não precisa ter defeitos, né? Mas ele vai trabalhar com a barreira para conseguir passar, né? E ter um efeito imunológico ali junto ao tecido nervoso. Isso. Independente da passagem de células como macrófagos periféricos, a gente tem essas células especializadas. A micróglia, ela é especializada para nos defender. Os astrócitos, elas são células extremamente importantes para liberar citocinas. Então, talvez vocês que não estudaram ainda a imunologia, vocês vão aprender que citocinas são mediadores imunológicos inflamatórios extremamente importantes, que fazem com que recrute mais células, libere sinalização direta para aquele patógeno, para destruir o patógeno, ou recrutar respostas específicas. E professora, a senhora agora deu uma explicação para a gente sobre a questão do sistema imune, né? Como você falou que não necessariamente as células imunológicas periféricas estão geralmente ligadas. Também tem a questão da célula da glia, tem o astrócito ali. Mas e quando a gente fala das infecções do sistema nervoso central? Existem outros tipos de infecções no sistema nervoso periférico também, mas trazendo mais para o lado do sistema nervoso central. O que a senhora pode trazer para a gente? Vocês duas têm para trazer os tipos de infecção, como é tratado, o que ocorre lá, quais são os danos que podem levar? Uma das infecções no sistema nervoso central mais conhecida é a meningite. E a meningite, ela tem vários tipos. Ela pode ser bacteriana, fúngica ou asséptica. A asséptica normalmente é viral ou por alguma toxina, algum excesso de resposta imunológica, tá? E aí, quando a gente fala micro-organismo passando nessa barreira, a gente tem que relembrar que essa barreira, ela é muito rígida, mas como que ela fica mais permeável? É a inflamação. A inflamação lá na periferia vai induzir essa permeabilidade, as time junctions, que são as junções de oclusão. As junções, elas vão começar. Imagine como se fossem vários tijolinhos e tem um cimento no meio. E aí você começa a quebrar aquele cimento. Então, na sua casa vai ter vazamento. E é isso que acontece. Eu vou perdendo essas junções de oclusão, elas vão ficando mais frouxas. E aí passa célula, passa micro-organismo e vai chegar até o sistema nervoso central. Quebrei a barreira hematocefálica, que é até um termo que a gente tenta evitar, porque o que acontece é aumento da permeabilidade. Fica mais fácil passar, né? O termo técnico, né, mais correto. Aumento da permeabilidade. Fica muito fácil passar, né? Fica muito fácil, passou o micro-organismo. E aí, quando a gente lembra dos fármacos que vão nos tratar esses determinados micro-organismos, a gente tem que ter em mente que quais fármacos atravessam a barreira hematocefálica? Os mais lipossolúveis, né? Aqueles que têm afinidade por lipídios. Quanto mais lipossolúvel, mais fácil ele vai passar. Mesmo que a barreira ela esteja mais permeável, eu preciso que esse fármaco tenha certa lipossolubilidade, ok? E aí, para as meningites bacterianas, é um problema. Por quê? A maioria delas são tratadas por antibióticos que não são lipossolúveis. Eles são hidrossolúveis. E aí o que acontece? Não passa. Ou passa de forma muito devagar. A concentração que chega lá no sistema nervoso central é mínima. Certo. E o que qual é a estratégia farmacológica? Aumentar a concentração de antibiótico. Certo. A gente satura, né, administra uma concentração muito alta, e essa concentração muito alta, nessa barreira que está mais permeável, então passa. Isso é para as meningites bacterianas. Para as meningites fúngicas, e aí depende de quão grave é a meningite,
Existem antifúngicos que são mais lipossolúveis, como o fluconazol, por exemplo. Então ele passa bem. Só que aí em meningite fúngica mais grave, o tratamento escolhido é a anfotericina. E a anfotericina ela é extremamente hidrossolúvel. Anfotericina B. A anfotericina B, ela é muito tóxica. É isso que eu ia falar. Ela é muito tóxica. Ela é muito tóxica. Ela não passa, né? Mesmo se você aumentar a concentração, barreira jamais permeável, ela é muito hidrossolúvel. E aí o que se faz são estratégias de ou administração intratecal, direto lá no sistema nervoso central. Interessante. Só que é péssimo, né? Você tem que ter uma estrutura, é bem complicado. Ou a gente faz uma formulação lipossomal, né? Você envolve o fármaco em uma gotícula de gordura. E isso é fácil de fazer? De fazer essa mistura? Atualmente ainda são protótipos. Algumas formulações de anfotericina B lipossomal já estão no mercado, só que tenta-se fazer formulações melhores, né? Porque ela ainda não passa de forma tão adequada. Mas já é diluído? Ela já vem a formulação pronta. A anfotericina vem já em formato lipossomal, já dentro dessa gotícula de gordura. Mas já é de forma líquida? Agora você me pegou. O intravenoso é de Pra forma diluir líquida. deve ser complicado, né? Imagine com Propofol, que é lipossolúvel. Vem como se fosse é um líquido um líquidozinho, isso. Lipídico, né? É lipídico, exatamente. E aí, nas meningites virais, tratamentos são com antivirais clássicos e esses já são mais lipossolúveis. Então acaba sendo mais fácil tratar uma meningite viral, né, em termos de tecnologia farmacêutica, porque o fármaco passa mais fácil. Com mais facilidade. Eu não tinha imaginado o quão difícil era passar ali, né? E a bacteriana é pior, né, que ela falou. E a bacteriana é pior, porque... Aí me pergunta, você falou da bacteriana, que você aumenta a concentração, você dá aquela quase saturada, né? Mas aí a posologia, assim, não matar o paciente. Você aumentou, matou a bactéria, mas o paciente foi junto, assim. Esse limiar aí já está bem estabelecido? Porque a maioria dos antibióticos, o mecanismo de ação são para enzimas, porções específicas que só tem na bactéria. Perfeito. Então, você pode aumentar, saturar, corre o risco de trazer um pouco de hepatotoxicidade. Por causa do metabolismo. Toxicidade renal, mas não... a maioria desses antibióticos, por exemplo, vão ser para produção de parede bacteriana, que aí nós não temos. Certo. Ou para enzimas específicas de divisão celular, que nós não temos. Então, é bem seletivo. Certo. Mas, lembrando que sabe aquela máxima? Medicamento, o que separa um medicamento de um veneno e um tratamento efetivo é a dose. É a dose, exato. E é quase que chega mais ou menos perto, né, nessa situação. Infelizmente, tem que ficar de olho. Aí faz o que? Acompanhamento clínico, exame de sangue para poder ver como é que tá as enzimas hepáticas. Exatamente. Para poder acompanhar. Na neurosífilis, por exemplo. A neurosífilis, ela é muito comum em paciente imunocomprometido, né? E aí esse paciente já não tem a sua resposta imune ativa que vai te ajudar a combater esse micro-organismo. Tem aumento da permeabilidade, passa o micro-organismo no sistema nervoso central. Na neurosífilis, o principal fármaco utilizado é a penicilina G. Ela também não é lipossolúvel, né? O que acontece? Aumenta bastante a concentração nesse fármaco para poder passar de forma controlada na barreira hematoencefálica, mas passa pouco, espaço suficiente para conseguir tratar o paciente. E imagino também que por causa disso você é um tratamento mais longo, né? Você não vai fazer por 7 dias, 10 dias, não, vai ser por alguns meses, né, provavelmente. Ainda fica uma polifarmácia, porque geralmente o paciente que é imunocomprometido, geralmente é porque tem outras questões. Às vezes pode ser ou realmente uma sífilis que não foi muito bem controlada, bem tratada. Às vezes um paciente que é portador de HIV, que acabou evoluindo para SIDA, né? E aí acabou tendo... ou seja, é uma polifarmácia. O paciente já faz um retroviral, ainda tem que fazer um antibiótico. Aí imagina como é que deve estar a questão hepática, renal, né? Tem que observar isso tudo, né?
Então, agora, outra questão interessante é quando não tem infecção, né? A gente acabou de falar uma situação onde a gente tem infecções, então micro-organismos causaram esse aumento da permeabilidade, eles conseguiram entrar e agora os fármacos vão vir atrás para tentar matar aquele micro-organismo. Agora, a gente tem situações que são as doenças neurodegenerativas, então você tem alterações em diversas questões ali dos neurônios, né, e das células ao redor, mas principalmente dos neurônios, e aí você precisa ter fármacos, né, que precisam passar pela barreira, geralmente a barreira tá ok, eu até li que tem alguma coisa ou outra onde a barreira também já está comprometida, né, mas o fármaco tem que passar para conseguir tratar, pelo menos tentar controlar o função daquele neurônio para aquela doença não evoluir, né, nenhuma doença neurodegenerativa da nossa lista aqui não tem cura. Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, Wella, Huntington, não tem cura até hoje. Por enquanto não tem. Mas a gente tem fármacos, diversos fármacos, acredito eu, que eles retardam a doença. Fabrícia, então você podia falar assim, pode pegar uma delas, né, e falar um pouquinho como é que funciona farmacologicamente isso? Assim, a barreira nas neurodegenerativas, elas estão ok ou não? A barreira já tem uma lesão e é isso, por causa da doença, então a gente aproveita para passar o fármaco ali. A maioria das doenças neurodegenerativas, elas também têm cunho inflamatório. Então a inflamação, a gente sabe que ela já vai facilitar esse aumento da permeabilidade. E eu vou falar de 2 exemplos distintos. Primeiro, esclerose múltipla. A gente sabe que esclerose múltipla é uma doença autoimune do sistema nervoso central. O paciente ele começa com sintomas inflamatórios, depois fica bem neurodegenerativo. Só que a barreira hematocefálica na esclerose múltipla, ela não está íntegra. O que acontece é que passa muita célula na periferia, muita célula imune e começa a atacar o sistema nervoso central. E os fármacos? Qual a estratégia farmacológica? Fazer com que essa barreira ela volte a ficar íntegra. A ideia é que nem fármaco passe, nem células da resposta imune passe da periferia para o sistema nervoso central. Então, a maioria dos fármacos faz o quê? Que linfócitos fiquem presos nos linfonodos. Os linfócitos, eles não consigam atravessar a barreira hematoencefálica. Ou a gente tem uma estratégia a mais promissora e mais utilizada atualmente, que é um start imunológico. Você destrói todos os linfócitos B e todos os linfócitos T e restarta no paciente aquela memória imunológica. Entendi. Então, para a esclerose múltipla, a estratégia é: não posso deixar passar. Certo. Então, a barreira ela está mais permeável e a gente tem que impedir que essas células passem pela barreira hematocefálica. Para Parkinson é diferente. Parkinson é uma doença neurodegenerativa que acontece em virtude de problemas da quantidade de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor e ele lá numa região muito específica, né, uma região chamada nigrostriatal, ela é responsável pelo controle motor. E quando a gente não tem dopamina suficiente, a gente chama que é um sistema de liga-desliga, que ele fica sem controle. Por isso que o paciente ele começa a ter o que a gente fala de discinesias, aqueles problemas motores muito comuns. Os tremores. Muito comuns ao Parkinson. Só que em Parkinson mais avançado eu vou ter perda de memória, eu vou ter uma série de outros problemas. Mas o mais comum são os problemas motores. E aí, se eu tenho falta de dopamina, qual a estratégia farmacológica? Dar a dopamina para o paciente. Só que dopamina, ela não passa pela barreira hematocefálica. Não passa. A dopamina, ela não passa. Tá? Nem a dopamina do sistema nervoso central, ela vem para a periferia, nem a da periferia, ela passa para o sistema nervoso central. A barreira hematocefálica, ela é muito seletiva, então a dopamina não passa. Na verdade, nenhum dos neurotransmissores que a gente tem produzidos na periferia, eles passam. O que vão passar são aminoácidos que vão ser utilizados para produzir neurotransmissor lá no sistema nervoso central. E aí, qual é a estratégia? Atualmente, o fármaco mais utilizado é a levodopa mais carbidopa. O que é a levodopa? A levodopa é um precursor de dopamina. Dopamina não passa, mas levodopa passa porque tem um transportador específico para a levodopa.
Tá, mas e aí, ok, se a levodopa passa, o que é a carbidopa? Né? A carbidopa, ela é uma enzima importante que impede que a levodopa na periferia se transforme em dopamina. Porque imagina, tem enzimas no nosso sistema periférico que transformam a levodopa em dopamina na periferia, só que dopamina não passa. Então, eu preciso que o quê? O que passe seja a levodopa. Então, eu preciso impedir essa conversão. Se eu impeço essa conversão, a levodopa passa. Poxa, Fabrícia, mas e a carbidopa? Se ela impede? Se ela entra no sistema nervoso central, ela vai impedir também, não é isso? Exato. Não, porque a carbidopa não passa. Ela só vai impedir enquanto ele tá lá na periferia pra poder chegar lá, virar lá no nervoso central, mas ela vai ficar na periferia. É por isso que eles administram junto. Sabia disso. Interessante, né? Interessante. Então, enquanto periferia, a carbidopa está impedindo que a levodopa vire dopamina. A L-dopa passa, a carbidopa não passa. E no sistema nervoso central, a L-dopa pode e deve se converter em dopamina. Então chega como um precursor para quando chegar lá virar a dopamina. É igual, por exemplo, a tireoide, né? Tipo, leva o tiroxina que vira. Isso, exatamente. Você não dá hormônio, você dá o precursor. O precursor para a tireoide transformar. Que interessante. Gente, que legal. Olha, para quem pensou isso, parabéns. Não, muita pesquisa para conseguir chegar nesse é muito interessante. É muito interessante. Porque eu sempre soube que administrava junto. Eu só não sabia por quê. Eu só não fui procurar por que tinha que ser junto, né? Agora tá explicado. E não vai para o mesmo lugar, né? Um fica em um local e o outro passa, né? Isso, a levodopa tem um transportador específico, passa, ela, né? E a carbidopa fica. Gente, é muito legal. Então, Fabrício, a gente falou das infecções, falamos, né, dos fármacos à barreira com as doenças neurodegenerativas. E agora a gente podia falar um pouquinho mais sobre os fármacos que precisam passar, que são desenhados, que são desenvolvidos para passar pela barreira hematoencefálica. Então, quais você poderia, assim, passar para a gente? Claro que não dá para falar sobre todos, que devem ser muitos, né? Mas, assim, os mais importantes, na sua opinião. Então, de uma forma geral, a gente tem que lembrar que os fármacos que passam a barreira hematoencefálica são aqueles mais lipossolúveis, moléculas pequenas, tá? Elas passam. Os principais exemplos: antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos. São fármacos que eles precisam passar. Anestésicos locais. Anestésicos gerais. Eles têm que passar. Então, são fármacos extremamente lipossolúveis. Então, por isso que eles passam. Mas aí tem fármacos que são utilizados para patologias ou situações específicas, como, por exemplo, alergia. Os antihistamínicos. Quem nunca tomou um antihistamínico e não ficou com sonolência? Com certeza. Né? Então, existem antihistamínicos extremamente lipossolúveis. São os de primeira geração. Esses fármacos, eles conseguem atravessar muito bem a barreira hematoencefálica. Exemplo, a prometazina, né? Outro exemplo, agora eu vou falar o nome comercial que todo mundo vai lembrar, Histamin. Então, o Histamin, todo mundo que toma tem uma sonolência rápido, papum. Assim. Porque ele é muito lipossolúvel e passa a barreira hematoencefálica e lá ele não é tão seletivo. Ele vai se ligar aos receptores histaminérgicos, mas também vai se ligar a diversos outros receptores. Por isso que sedação é um efeito adverso comum a antihistamínicos de primeira geração. Outro efeito adverso, boca seca. Porque como eles ultrapassam, eles também se ligam a receptores colinérgicos. Então, eles têm esse efeito anticolinérgico. Eles também se ligam a receptores alfa-adrenérgicos. E aí, eles podem causar hipotensão. Então, esses antihistamínicos de primeira geração, eles passam muito bem e têm esses efeitos adversos muito comuns. E qual foi a solução? Fármacos menos lipossolúveis. E aí, vem os fármacos de segunda geração, como, por exemplo, a loratadina, que aí ele vai agir
só na periferia e não vai ter todos esses efeitos diversos que eu acabei de falar. De uma forma geral, os fármacos têm que ser lipossolúveis e pequenos para atravessar. Mas aí, hoje em dia, outra classe muito importante são os anticorpos monoclonais, que são proteínas grandes e não passam. Essa semana nós estamos dia 29 de abril de 2025. Isso. E semana passada a Anvisa aprovou o primeiro fármaco monoclonal para o Alzheimer, que é um monoclonal anti-proteína beta-amiloide, que forma aquelas placas que vai causar neurodegeneração no Alzheimer. E aí, é um anticorpo monoclonal, a administração é intravenosa. E como é que ele passa? Exatamente igual, lembra quando eu falei da penicilina G? Passa muito pouco, em alta concentração, e passa muito pouco. Só que esse muito pouco já é suficiente para impedir a formação das placas. Existem pesquisas e perspectivas de que esses fármacos eles tenham protótipos melhores, sejam envolvidos em formulações lipossomais ou de alguma vetor viral, para que esse anticorpo seja produzido já direto no sistema nervoso central, mas isso ainda é nível de pesquisa. O que a gente tem hoje é um anticorpo monoclonal administrado na periferia, de forma intravenosa, né, que consegue atravessar com muita dificuldade, mas o que atravessa é suficiente para melhorar os sintomas do paciente. Então, esses anticorpos monoclonais, eles, na verdade, não são a cura ainda da doença, né? Mas eles são mais eficazes do que a medicação atual, né? Eles têm um efeito melhor, né, do que a longo prazo, né, do que os medicamentos atuais. Porque os medicamentos atuais, eles tratam sintomas e não a consequência. E esses anticorpos monoclonais estão tentando tratar o início, o que é o gatilho para a doença. Então, quando você tenta evitar que forme placa de beta-amiloide, a gente diminui a probabilidade de progressão da doença, por exemplo. Certo. Galera, a gente viu bastante conteúdo, mas assim, muito interessante. A gente não imaginava que muitas vezes a gente ouvia certas coisas sobre a barreira hematocefálica, pensava, mas como, por quê, da onde, qual o motivo? Tá aí o motivo, tá muito bem explicado, elas desenvolveu muito bem o que a gente, né, esperava. Espero que tenha ajudado vocês. A gente vai ficar por aqui. Muito obrigada a todos. Mais uma vez queria agradecer a professora Fabrícia pela disponibilidade, por estar aqui, ter aceitado estar aqui. E queria que a professora Fabrícia também falasse um pouquinho, né? Eu agradeço a oportunidade. Vocês estão de parabéns pela iniciativa, integrar essas disciplinas. Eu sei que às vezes é difícil. Por que eu vou usar isso? E o que é que isso vai trazer para mim na enfermagem, ou na biomedicina, ou em qualquer outra área? Lá na frente que a gente começa a entender e sofre, aí vai como é a estrutura celular e tal, compartimento, tal órgão e etc. Então, é muito interessante sempre que a gente pode fazer essa integração, e espero vocês em farmacologia. Muito obrigado, viu, professora, pela sua presença, foi muito enriquecedor. É isso, gente. Então, muito obrigado mais uma vez. Mandem as dúvidas de vocês para nossas redes sociais. Não esqueçam de seguir a gente, @podestocel no Instagram, no Facebook. Não esqueçam de avaliar o nosso podcast dando 5 estrelas em todos os agregadores. Tchau, gente. Tchauzinho.